O fogo consome. Hoje esse é o tema de nossa mensagem. E se você quiser acessar as principais frases e textos dessa mensagem com o aplicativo Bíblia da YouVersion, que é esse logo do aplicativo, você pode baixar agora o esboço e acompanhar e fazer as leituras aí na sua Bíblia. Vimos semana passada que o fogo queima. Isso significa que Deus, quando se revela como fogo, Ele se apresenta como uma realidade. Deus não é um conceito, Deus não é uma ideia, Deus é um Deus que realiza coisas. Ele é um Deus capaz de interagir conosco, pois é realidade. A sua presença não é algo místico. A presença de Deus é tão real como a minha e a sua presença nesse lugar. Deus aquece. Sim, aquece o coração. Porque quando a palavra de Deus diz que Ele, Deus, é fogo, nós também somos levados à situação de um coração que é aquecido pela presença de Deus. Frieza espiritual e relacionamento com Deus são coisas incompatíveis. O homem e mulher que de fato experimentam a presença de Deus têm o seu coração aquecido. É a própria presença do Senhor que aquece o nosso coração. Mas o fogo que queima e que aquece também é o fogo que consome. E a ideia de consumir é uma ideia muito séria na Bíblia, a partir da palavra, do verbo consumir. Consumir no Antigo Testamento é akal, que significa destruir, tanto que em algumas versões, em vez de fogo consumidor, aparece a expressão fogo destruidor. Akal faz menção ao poder do fogo, poder de aniquilar, poder de destruir. No Novo Testamento, o verbo consumir, katanalisko, significa você ir queimando, ir queimando, ir queimando vagarosamente até não sobrar coisa alguma. Enquanto no Antigo Testamento a ideia do fogo é aquele fogo que vem com poder e destrói, no Novo Testamento é o mesmo fogo, igualmente poderoso, mas ele vai queimando, 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 até não sobrar nada. Nos dois casos, o fogo consumidor é menção ao poder de Deus. O nosso Deus é um Deus poderoso. Mas vamos olhar para alguns textos agora, para termos uma ideia mais ampla sobre essa expressão fogo consumidor. O primeiro texto usamos semana passada, está lá no livro do Deuteronômio, capítulo 4, verso 24. O Senhor, o seu Deus, é um Deus zeloso, é fogo consumidor. Aqui nós estamos diante de um texto que faz menção ao que estudamos, as teofanias. É o Deus que aparece como fogo. Aqui uma referência ao caráter de Deus, aos atributos de Deus, à pessoa de Deus. Como fogo que consome, assim é Deus. Ele é poderoso. Ele pode fazer coisas tremendas. Vamos ao segundo texto e entender uma segunda versão do fogo consumidor. Agora o Êxodo 24:17, estamos diante de uma cena. É a cena do povo de Israel que olha para cima do monte e está vendo Moisés conversando com Deus. Olha como o registro bíblico é feito. O aspecto da glória do Senhor
era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Aqui é uma segunda referência a Deus, não ao atributo de Deus, não à pessoa de Deus, mas à glória de Deus. O povo está olhando para o monte e eles não conseguem descrever de modo claro aquilo que estão vendo. Eles não encontram palavras para descrever a grandeza do que estão vendo. Então eles dizem que Deus lá no monte é como? Ele aparece como um fogo que vai consumindo. Terceiro texto. Ainda no Antigo Testamento, Deuteronômio 9:3. Uma outra situação do povo de Israel. Agora o povo de Israel está diante do inimigo, diante das batalhas. Está com medo, mas recebe uma palavra encorajadora de Deus. Diz o texto: esteja hoje certo de que o Senhor, o seu Deus, Ele mesmo, vai adiante de você como fogo consumidor. Ele os exterminará e os subjugará diante de você. E você os expulsará e os destruirá como o Senhor lhe prometeu. No primeiro texto, o poder do Deus que é fogo, ele tem poder mesmo. No segundo texto, a glória de Deus, que é como fogo, tremenda. No terceiro texto, o cuidado de Deus, ele é como fogo, ele nos livra dos nossos inimigos. Quem é Deus para você? Ele é como fogo, ele é poderoso, ele tem poder, ele é glorioso a ponto de, na tentativa de descrevê-lo, você não encontra as palavras certas? Quem é Deus para você? Tentando explicar ainda essa expressão, nós temos vários comentaristas que tecem excelentes comentários sobre o fogo, o poder, a grandeza de Deus. Um deles é Colin Brown. Veja o que ele escreve. O próprio Javé, Javé é um nome hebraico de Deus, o próprio Javé é um fogo devorador ou consumidor. Ele zela pela obediência à sua vontade com um zelo fogoso. Quando ele aparece, é acompanhado pelo fogo. O fogo é símbolo da santidade de Javé como juiz do mundo e também do seu poder e glória divinos. O fogo representa o poder, a glória do nosso Deus. Um outro comentarista ainda falando sobre o fogo consumidor, um alemão, Van den Born, olha o que ele escreve. O fogo consumidor revela a glória divina, que não pode ser explicada por aquele que dela se aproxima. Muito bem, Deus é fogo consumidor. Ele é um Deus glorioso. Não dá para diminuí-lo. Não podemos colocá-lo numa caixinha e manipulá-lo. Não podemos mandar nele. Não podemos lhe dar qualquer dica como se ele não soubesse como fazer as coisas. Fogo consumidor é um apelo para nos rendermos a um Deus glorioso, a um Deus grande, a um Deus que pode fazer todas as coisas, inclusive destruir. Sim, ele pode destruir. É um Deus cujo poder nem conseguimos compreender completamente. E de fato, irmãos, os autores bíblicos não sabiam como registrar em palavras a grandeza do Senhor. Os autores bíblicos tentaram um vocabulário e por mais que tenham se esforçado, eles não conseguiram descrever de modo nítido
a grandeza do Senhor. Então, o que preferiram? Preferiram imagens, preferiram cenas, figuras. E aquela que mencionamos no livro do Deuteronômio é uma das mais maravilhosas. Tente por alguns minutos exercer todo o seu poder de criatividade. O povo ali embaixo do monte, olhando para cima, e lá está Deus e Moisés conversando, e na tentativa de explicar a grandeza daquela cena, eles usam a expressão: Deus e sua glória são como um fogo consumidor. Para entender melhor, você vai comigo agora a 2 trechos maiores da palavra de Deus, e nós vamos ver o Deus que é fogo consumidor se revelando a 2 personagens bíblicos, a Samuel e depois a Isaías. Vamos fazer alguns comentários gerais sobre os 2 textos, a fim de que você vá construindo hoje pela manhã uma cena na sua mente, a cena do Deus poderoso. Primeiro texto, 2 Samuel 22, 7 a 10. Na minha angústia, clamei ao Senhor, clamei ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz. O meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos. A terra abalou-se e tremeu. Os alicerces do céu estremeceram. Tremeram porque ele estava irado. Das suas narinas saiu fumaça e da sua boca saiu fogo consumidor. Dele saíram brasas vivas e flamejantes. Ele abriu os céus e desceu, e nuvens escuras estavam debaixo dos seus pés. Não dá para ler isso apenas no vínculo da razão. Nós precisamos chamar a emoção aqui, chamar a criatividade, chamar o nosso poder de imaginação. Então, tente imaginar a cena. É um personagem que está vivendo um momento difícil, mas que tem uma visão grandiosa de Deus. E nessa visão a glória de Deus se manifesta àquele personagem, que poderia ser eu ou ser você. E primeiramente como uma preparação para que a glória de Deus aparecesse. Nós lemos no texto que um momento de necessidade, ele acaba convidando uma pessoa como você e eu a experimentarmos uma visão da glória divina. Porque a glória divina, em geral, é vista em momentos de necessidade, em momentos de angústia. É o que diz o texto: na minha angústia. A visão da glória de Deus, ela começa quando alguém está muito aflito. É o que diz o texto. Quando alguém está sofrendo. E quando alguém ergue a sua voz e diz: Deus, tenha misericórdia de mim. Deus, me ajude. E como que numa preparação, a glória de Deus começa a se manifestar a um homem ou a uma mulher necessitada. Cuidado para que a sua autossuficiência não te impeça de ver a grandeza de Deus. Cuidado para que o seu dinheiro, a sua fama, o seu poder, o seu status não te impeçam de clamar como um convite para o Deus vivo e poderoso se manifestar. A glória de Deus no texto continua a aparecer. E Deus, que é grandioso
e é fogo consumidor, ouve a voz de alguém que clama e socorre. É impressionante isso. A glória de Deus agora aparece no socorro ao aflito. Ele ouviu a minha voz, o meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos. Ele é o Deus descrito como fogo, mas é o Deus atento que ouve. Ouve é um ser que nunca poderia ser comparado com fogo. Nós nunca seremos fogo consumidor. Nunca. Nós somos frágeis. A nossa humanidade nos impossibilita de assumirmos uma postura de todo-poderoso. Não somos. Mas, mesmo nessa condição, clamando, o Deus que é fogo ouve. E Ele socorre. E agora, num terceiro momento do texto, a glória que é vista na necessidade de um homem e num pedido de socorro, aparece agora de modo majestoso no poder de Deus e no domínio sobre a natureza. Tente imaginar que aquele homem que clama, agora vai sentir a terra tremer. É o que diz o texto. O texto diz que a terra abalou-se, os céus estremeceram, nuvens estão abaixo dos pés desse Deus que é fogo consumidor. É impressionante. A cena aqui é para nos motivar, mas ao mesmo tempo para nos alertar. Porque ainda que Deus tenha se revelado através da sua palavra e que nós a tenhamos em nossas mãos, Ele não deixou de ser poderoso em nenhum momento. Ainda que nós, na nossa humanidade, com as nossas ideias, tenhamos elaborado doutrinas e regras humanas, até para tentarmos nos relacionar com Deus, esse Deus continua a abalar céus e terra. Ele é poderoso. Ele é o fogo que consome, e não há na face da terra homem ou mulher capazes de deter o poder de Deus. Eu não posso, você não pode, e que pela misericórdia de Deus não haja em nós sequer a tentativa de diminuirmos o poder de Deus. Os céus, a terra estão abaladas, estão tremendo, e agora, num momento final dessa aparição, Ele que fez a terra tremer, o céu abalar-se, Ele agora aparece. Ele aparece na sua natureza e na sua grandeza, e o texto tenta descrevê-lo nas seguintes palavras: das suas narinas saiu fumaça, da sua boca fogo consumidor, dele saíram brasas vivas e flamejantes. Ele abriu o céu e desceu. Simples. Esse Deus, que é fogo consumidor, Ele apenas abre o céu e desce. Todo poder, toda majestade, todo domínio, toda glória. Irmãos, nós sabemos que isso vai acontecer outra vez em Cristo Jesus. Nós sabemos que, se aquele personagem bíblico teve essa visão grandiosa de Deus, nós igualmente teremos um dia, por ocasião do desfecho da história, mas devemos ter hoje. Eu não sei como aquele homem reagiu diante de uma cena tão grandiosa, chega a ser grotesca. Fogo sai da boca, fumaça do nariz, flamas. Acho que eu correria, você não? É assustador. Não é uma coisa da qual estamos acostumados, impondo regras a Deus, dizendo: Deus, tu ages assim, nessa igreja é dessa forma, naquela é da outra, é assim que eu permito. Irmãos, Deus não age dessa forma.
Ele é grandioso demais para ser detido por um homem como eu ou você. A glória de Deus é vista agora nessa grandeza, nessa majestade. Mas muito bem, um outro personagem também experimentou isso, e quero te convidar a ler a experiência agora do outro. Isaías 33, a partir do verso 13. Nessa primeira visão, um homem aflito vendo a grandeza de Deus. Vamos a uma outra cena. Agora estamos em Isaías 33. Vocês que estão longe, atentem para o que eu fiz. Vocês que estão perto, reconheçam o meu poder. Em Sião, os pecadores estão aterrorizados. O tremor se apodera dos ímpios. Quem de nós pode conviver com o fogo consumidor? Quem de nós pode conviver com a chama eterna? Aquele que anda corretamente e fala o que é reto, que recusa o lucro injusto, cuja mão não aceita suborno, que tapa os ouvidos para as tramas de assassinatos e fecha os olhos para não contemplar o mal. É esse o homem que habitará nas alturas. Seu refúgio será a fortaleza das rochas. Terá suprimento de pão e água não lhe faltará. Agora veja o desfecho. Seus olhos verão o rei em seu esplendor e vislumbrarão o território em toda a sua extensão. O texto começa com um convite. Venham. Vocês que estão longe, venham admirar. Vocês que estão perto, vejam. E lendo o começo do texto, eu chego à seguinte conclusão. Deus deseja, Ele quer que admiremos a sua glória. É Ele quem convida. Estão perto, venham ver o que eu fiz. Estão longe, venham ver também. É como se Deus, com seu poder e glória, Ele nos convidasse a vermos algo que pela nossa natureza não poderíamos ver. Somos pecadores, somos falhos. A nossa humanidade traz uma série de sequelas lá do Éden que nós não conseguimos vencer. Mas Deus quer ser visto. Ele quer ser visto em sua glória. Ele quer ser admirado. Ele quer ser elogiado. Venham, atentem para o que eu fiz. Reconheçam o meu poder. Qual foi a última vez que você elogiou Deus? Que você engrandeceu Deus? Que você escolheu aquele vocabulário diferente para engrandecer e elogiar Deus? Qual foi a última vez? Porque quando queremos elogiar alguém, nós em geral escolhemos palavras diferentes, não é verdade? E se for para elogiar uma mulher, hajam palavras. Você tem que pensar 2 vezes, 3. Porque um erro no elogio pode causar sérios problemas. Deus quer ser elogiado. Você tem escolhido o teu vocabulário para elogiar Deus? Você tem parado no seu dia a dia para contemplar a grandeza de Deus? Você tem escolhido a palavra certa para deixar Deus feliz pela grandeza que Ele tem, sendo agora manifesta pela tua boca? Deus quer ser elogiado. Venham, vejam o que eu fiz. Mas Ele também quer ser respeitado. Ele deseja que o respeitemos. E aparece uma frase aqui que não combina muito com a visão pós-moderna a respeito de Deus. Diz o texto: em Sião os pecadores estão
aterrorizados. O tremor se apodera dos ímpios. Existe um detalhe que eu não sei se você parou para perceber. Pecador, ímpio. Por que as duas palavras? Porque pecador, no contexto do Antigo Testamento, é aquele que, por não aceitar a vontade de Deus, por rejeitá-la, ele frontalmente se opõe a Deus. Porque pecado é afronta à vontade de Deus. Esse é o pecador. Mas aparece a figura do ímpio. O ímpio é um pecador diferenciado. É o pecador que ora agrada a Deus, ora desagrada. É o pecador que conhece Deus, mas não quer de forma alguma se render a Ele. Por isso, talvez, que o salmista, várias vezes, em tantos salmos, ele fala sobre a figura do ímpio, daquele que, mesmo ouvindo falar de Deus, ele não quer se render a Deus. E o texto então diz: em Sião, os pecadores estão aterrorizados, e o tremor se apodera dos ímpios. O texto deixa claro que há um terror quando alguém se opõe ao poder de Deus. Há medo. Há uma espécie de desconforto. O texto diz que aquele que se opõe a Deus, seja o pecador, seja o ímpio, na figura desse que afronta a Deus, ele não se sente bem, ele não vai sorrindo para casa. Ele tem medo. E esse medo, que já foi perdido há algumas décadas, ele está fazendo falta para a igreja de Jesus hoje. Ele faz falta para a sociedade. Porque a nossa sociedade, irmãos, zomba de Deus, ri de Deus. A nossa sociedade não apenas questiona Deus, mas fizeram de Deus um objeto de chacota. E para nossa vergonha, há crentes que riem da mesma chacota que o incrédulo faz em relação a Deus. E não há medo, não há temor, não há desconforto, não há nem um friozinho na espinha. Nós questionamos Deus, nós brincamos com Deus, nós anulamos Deus e não sentimos absolutamente nada. É brincadeira. Deus quer ser respeitado. Ele é o grande Deus. Ele não pode se transformar para nós como uma figura engraçada ou inútil. Porque para muitos a figura de Deus se tornou inútil. Eles brincam com Deus. Deus existe? Existe. Mas eu vou agir como se Ele não existisse. Deus existe? Existe. Está na Bíblia. Mas eu não o considero. Eu não o incluo no meu dia a dia. Eu não o incluo no meu comportamento. Deus existe verbalmente, eu digo, mas vivo como se Ele não existisse. O Deus que você diz que é o seu Deus e o Deus que eu digo que é o meu, Ele quer ser respeitado. Deus quer ser respeitado. Não brinque com Deus. Cuidado, muito cuidado. Mas na revelação a Isaías, Deus ainda deixa claro que pela sua glória, como fogo consumidor, Ele quer que nos impressionemos com o seu poder. Veja agora as duas frases. Quem de nós pode conviver com o fogo consumidor? Quem de nós pode conviver com a chama eterna? Você se impressiona com fogo?
Você se impressiona com a grandeza de uma imagem? Você se impressiona com a grandeza da natureza maravilhosa, linda? Você se impressiona com o poder de um homem que tem uma arma na mão e é capaz de, em instantes, ceifar a sua vida? Você se impressiona com essas coisas? Eu me impressiono. Mas você se impressiona com Deus? Estou falando em se impressionar mesmo. Em dizer, mas que Deus grande. Mas que Deus poderoso. Mas que Deus glorioso. Você se impressiona com Deus? Seus olhos se arregalam quando você para pensar na grandeza de Deus, no poder de Deus, na justiça, da misericórdia, na graça, no Deus que é fogo consumidor. E para encerrar a revelação a Isaías, Deus mostra que Ele também deseja que vivamos de uma forma que honre seu poder e sua santidade. E aí vem uma parte longa do texto que você já leu comigo uma vez, não vou repetir a leitura. É um texto ético, moral, fala sobre comportamento, fala sobre homens e mulheres que, conhecendo Deus, devem mudar a sua forma de ser. E mudar por quê? Para honrar a grandeza de Deus. Mudar para dignificar o nome de Deus. Mudar para exaltar o nome de Deus. Mudar para alegrar o coração de Deus. O coração de Deus se alegra através de nós, coroa da criação, e que, redimidos em Cristo Jesus, temos uma vida que honra o nome de Deus. Irmãos, aqui são questões muito práticas, é um aspecto moral, ele já apareceu na lei, lá no Êxodo, mas a questão aqui não é descobrir o quanto essas regras, esses padrões, tem a ver com o nosso comportamento, mas sim nos desafiar a termos um comportamento que honre o nome do nosso Deus. Como você se comporta quando está do lado de uma pessoa que, na sua opinião, é muito importante? Como você se comporta? Pense na sua vida. Você é um militar, você vai estar do lado agora, seja no exército, aeronáutica, você está do lado agora de um superior. Vamos imaginar que você está do lado de um general. Você é um militar, como você se comporta? Você é um homem das ciências e vai agora conhecer um Nobel em alguma área da ciência. Como você se comporta do lado dele? Mas vou agora ser bem raso na visão. Você, adolescente jovem, quer conquistar uma menina ou rapaz e ela está do seu lado, como você se comporta? Em geral, a não ser que sejamos loucos, não é o caso. Nós mudamos o comportamento por estarmos diante de determinadas pessoas. Sentimos respeito, honra. Não vamos falar qualquer coisa, não vamos agir como crianças diante de uma autoridade. Mas e diante de Deus? Como nós nos comportamos? O que falamos? Porque a questão em relação a Deus, irmãos, não é que estamos perto, é que Ele está dentro de nós pelo Espírito Santo. Ele, sabendo o que estamos falando, onde estamos, o que estamos fazendo, o que estamos pensando. E agora o texto nos leva assim a um desafio, o desafio de honrarmos o nome de Deus e de o dignificarmos com a nossa vida. Esse Deus que é fogo consumidor, é um Deus que gera em mim respeito e mudanças de comportamento. Não sou o mesmo
Deus vive em mim. O fogo consumidor, portanto, nos desafia, nos incentiva, nesse texto, primeiro, a admirarmos a glória de Deus. Segundo, a respeitarmos o Deus a quem servimos. Terceiro, a nos impressionarmos com o poder de Deus. E quarto, a vivermos de uma maneira diferente nesse mundo. E aí, quando eu já tinha encerrado praticamente a minha pesquisa, li uma frase que resumiu tudo o que eu queria dizer hoje pela manhã. Uma frase no livro de Max Lucado. Precisamos olhar para a glória de Deus como a criança que se encanta com seu personagem favorito, quer se aproximar dele, recebeu um afago na cabeça, está disposta a ficar na fila para simplesmente estar perto. Nos falta esse olhar, essa postura de admiração em relação a Deus, esse encantamento. É o meu Deus, Ele é grandioso. Eu vou louvá-lo, eu vou honrá-lo, eu vou falar bem desse Deus. Eu quero ter uma vida que o honre, eu quero ter pensamentos que o honrem, eu quero ter um vocabulário que o honre, eu quero estar com as pessoas que o honram. É como a criança. E você já viu uma criança quando está assim no estado de fascínio e de admiração por algo ou alguém? Você já viu? É bonito demais. Ela para tudo. Ela é capaz de entrar no ambiente vendo algo que lhe chama atenção, ela para tudo. Se você leu a biografia de Walt Disney, um dos textos mais interessantes na biografia é quando ele diz, lá no começo da sua história e do seu planejamento dos parques, é que uma criança, nos primeiros passos ao chegar no parque, deveria se encantar. Então vamos fazer um castelo. E aí a criança chega e ela para. Ela está impressionada, extasiada. Que coisa linda! Assim devemos nos relacionar e nos comportar para com Deus. Ele é fogo consumidor, porque Ele é glorioso. Por isso, eu te desafio em nome de Jesus a ter um olhar diferente para o seu Deus. Eu te desafio a incluir no seu olhar admiração, honra. Exalte o nome de Deus, honre o nome de Deus, glorifique o nome de Deus. Isso que eu vou fazer não honra a Deus, não faça. Esse tipo de conversa não honra a Deus, não tenha. Esse tipo de pensamento é uma poluição na minha mente, não consigo adorar a Deus assim. Breque os seus pensamentos e os substitua por tudo que vai honrar, engrandecer e alegrar o nome de Deus. Nosso Deus é fogo consumidor. Honremos e adoremos a esse Deus. Feche seus olhos e nós vamos agora fazer um exercício que fizemos no início de criatividade. Eu quero que de olhos fechados e orando, você lembrando do que lemos hoje pela manhã, aqui na Palavra de Deus, você tente agora imaginar o Deus glorioso. Eu estou tentando. O Deus grande, o Deus maravilhoso, o Deus poderoso, o Deus que abre os céus, abala a terra. Tente imaginá-lo. E quanto mais você o imagina, com figuras bíblicas, você agora vai começar a engrandecer o nome de Deus. Em oração, comece a escolher as palavras
E vá dizendo aí dentro do seu coração o quanto esse Deus é magnífico, o quanto esse Deus é grandioso, o quanto esse Deus é maravilhoso. Tente achar agora um vocabulário rico, tente agora usar frases que engrandeçam o nome de Deus. E ao mesmo tempo que você está declarando essas frases, que tal hoje pela manhã você fazer um compromisso? O compromisso de exaltar o nome de Deus com a sua vida, com os seus relacionamentos, com o seu vocabulário, com os seus pensamentos. Talvez você, meu querido, esteja brincando demais com o nome de Deus. Talvez você tenha tornado a presença de Deus em sua vida inútil, no sentido de que você não liga, você não está nem aí. Mas no nome de Jesus, se renda agora e engrandeça o nome do Senhor. Diga: eu não vou mais ter uma vida desse jeito, eu não estou agradando meu Deus. Eu não estou honrando o nome de Jesus. Eu não estou exaltando esse Deus que é fogo consumidor. Você está em pecado, abandone em nome de Jesus. É Deus poderoso, Deus em quem você serve. Você tem que resolver alguma coisa, resolva agora em nome de Jesus, porque você serve um Deus glorioso, que é justo, é magnífico. E você continua orando e eu também. E suavemente nós vamos cantando o próximo canto.